Bom dia a todos. Agradeço à professora Maria Luís Rodrigues e ao professor Pedro Adão e Silva a oportunidade de aqui estar, felicitar por esta iniciativa que já tem a sua história, o seu caminho feito, e pelo tema também escolhido, como disse a doutora Manuela Ferreira Leite, mas depois de ter lido o estudo e de ouvir esta magnífica apresentação, e um pouco à volta do tema da equidade, que é o que neste painel nós temos sobretudo em vista, de ser algumas considerações avulsas, enfim, para e mais até algumas perguntas de propriamente respostas. Eu começaria por uma questão básica, lá paliciana, não é? Qual é a principal função do imposto? A função do imposto é arrecadar receitas para que o Estado financie as suas despesas. Logo, o imposto é uma resultante da despesa. O que significa que o primeiro critério de equidade no sentido lato da expressão é de que a desutilidade marginal do imposto, ao retirar €1 à economia e às pessoas e aos agentes económicos, tem que ser inferior à utilidade marginal da despesa que com esse euro é arrecadado. Evidentemente que isto em tese é muito interessante dizer e penso que é facilmente consensual, mas em todo o caso esta é uma questão que depois se coloca mesmo ao nível da despesa fiscal, como daqui a pouco tentarei explicar. Evidentemente que o imposto tem outras funções fundamentais, uma das quais é a intencionalidade distorcedora perante externalidades negativas, também não tem nada de especial, mas centrando-me, e evidentemente, a questão da redistribuição. E a questão da redistribuição social, geracional, pouco se fala, não é? O primeiro fator de equidade fiscal é não adiar impostos, ou seja, é não transformar imposto presente em imposto futuro através da dívida. E essa é uma questão de orçamentação geracional que se coloca em geral e sobretudo nas funções sociais do Estado. E pegando agora brevemente no conceito de equidade, que todos nós conhecemos, este conceito de equidade implica, entre outras coisas, umas mais formais ou instrumentais e outras mais substantivas. A mais formal, mas muito importante, ou duas mais formais e muito importantes, uma já foi apontada pela doutora Manuela Ferreira Leite. Seria bom que a legislação fiscal fosse simples de entender e simples de fazer e de tratar. A questão da simplicidade é meio caminho andado para nós percebermos e aumentar a accountability, a responsabilidade, não só do Estado, como de todos os agentes contribuintes. A segunda é de que a legislação não seja errática, instável, ou seja, a questão da, tanto quanto possível, estabilidade, que não significa mudanças, mas a questão da estabilidade do sistema fiscal é uma questão patrimonial do sistema democrático. Para mim é uma questão patrimonial. Nós não podemos andar permanentemente a mudar conforme mudam os governos, ou conforme mudam as posições, ou conforme até às vezes muda, não o governo, mas o Ministro das Finanças. Isto acontece muito, enfim, poderia dar aqui vastíssimos exemplos, mas todos nós os conhecemos. Relativamente a este estudo que foi feito, e que é muito interessante e muito esclarecedor, eu devo dizer que, com toda a sinceridade, mas também sabendo que é uma tese relativamente bastante discutível, eu sou a favor da progressividade fiscal, indiscutivelmente, sobretudo nos impostos que estão mais sensíveis a isso, como, por exemplo, o IRS, e não só, mas alto e para o bairro. Ou seja, nada, na minha opinião, nada de procurar gerar políticas adjacentes e que não são a essência do sistema tributário dentro do sistema tributário. Para isso, ou há recipientes próprios para isso, ou criam-se. Essa coisa de fomentar energias renováveis, ou de comprar computadores, ou da poupança e tudo isso, eu não sou favorável a isso. Sou favorável, por isso, apenas a despesas fiscais, agora falo
relativamente ao rendimento individual, às famílias. Sou favorável apenas a despesas obrigatórias inerentes à nossa vida. Máxima saúde, habitação e a educação. Tudo o resto faz parte da facultatividade e da opção das famílias. Eu recordo-me, quando também tive responsabilidade no Ministério das Finanças, o fim do mundo da discussão que foi aquilo que na altura foi aprovado, que foi a eliminação dos incentivos fiscais à entrada, relativamente aos planos de poupança e reforma. Foi muito discutido. Achei muito interessante o estudo, porque de facto a pressão que eu tive foi do lado da oferta, como é óbvio. Nem as seguradoras, nem os bancos estavam dispostos a que acabassem esses benefícios. Ainda por cima, esses benefícios eram à entrada e ainda eram à saída, com uma bonificação do IRS, uma despesa fiscal, para que a taxa de IRS fosse inferior. Mas, se bem me recordo dos estudos da altura, dos que pagavam imposto, e só pagam IRS cerca de 52% das famílias portuguesas, dos que pagavam imposto, portanto, dos 52%, só 9% das famílias, naturalmente dos CIS com mais elevados rendimentos, é que beneficiavam desta despesa fiscal. Portanto, era bastante injusta. Eu acho que deve haver mecanismos de estímulo da poupança, mas não estes. Só para citar outro exemplo, por um lado, a certa altura, e agora não falo evidentemente dos governos, mas estou a falar em um tempo mais alargado, voltaram-se a repor, embora mais baixos, os incentivos fiscais para a aquisição de planos de poupança de reforma. Aliás, discriminando relativamente a outros fatores, a outros instrumentos de poupança. Isso é outra questão, não é? Porque é que os planos de poupança de reforma tinham incentivos e outros instrumentos de poupança não tinham. Eu até percebi isso no início dos planos de poupança de reforma na década dos anos 80, como agora seja alavancar, ou estimular, ou enfatizar este produto de poupança. Mas depois de ele estar estabelecido no mercado, não vale a pena continuar com o empurrão. O empurrão é apenas para o início. Mas dizia eu que, ao mesmo tempo que há esses estímulos que são, do ponto de vista de justiça redistributiva, altamente discutíveis, nos últimos 10, 15 anos, a taxa de IRS que incide sobre produtos de poupança às famílias subiram 8 pontos percentuais, ou seja, 40%, de 20%, taxa liberatória, para 28%. Para mostrar que, de facto, as coisas têm que se ver em conjunto e, como o trabalho me indica, não em termos de uma pura lógica mais anestesiada, mais vista do lado da oferta que propriamente dos beneficiários. Nunca houve nenhuma manifestação sobre os PPRs quando eu, na altura, eliminei o benefício à entrada, mas tive fortes pressões do lado da oferta, e bem fortes, como é óbvio. Só mais 2 ou 3 pontos, enfim, soltos, como disse, não é? Felizmente evoluiu-se bastante em alguns aspectos, para citar este caso do PPR, mas podia citar outros. Inicialmente era o abatimento ao rendimento bruto, à matéria coletável, o que significa que era maior a percentagem de abatimento, porque era sobre a taxa marginal. Agora, nesse aspecto, evoluiu-se bastante o abatimento, a dedução, como se costuma dizer tecnicamente, à coleta, o que pelo menos não faz tornar mais regressivo ainda o abatimento desta verba. E gostava de terminar com um ponto que tem a ver com a relação entre fisco e sistemas sociais, em particular prestações de segurança social. Eu sou favorável a escolher ou o recipiente de segurança social ou o recipiente de despesa fiscal para tratar desses problemas. Agora, tratá-los dos dois lados, muitas vezes de forma incongruente, muitas vezes satisfazendo aspectos conjunturais ou até aspectos personalizados dos ministros que têm as pastas, gera iniquidades.
e pontos que deveriam ser revistos. Se perguntarem qual é que eu prefiro, eu digo claramente, prefiro o sistema da Segurança Social. Além de mais, por uma razão prática. É que o sistema, quando as coisas são feitas através do IRS, como eu há pouco disse, 48% dos agregados familiares não pagam IRS. Logo, essas pessoas estão, de algum modo, fora do benefício para elas da despesa fiscal. Na Segurança Social, a base de consideração é muito mais ampla. Não é total, não é universal, por isso é que há os sistemas não contributivos, mas agora referindo-me apenas à parte previdencial e contributiva, evidentemente que a base é muito mais alargada. Um ou dois exemplos. Na Segurança Social nós temos prestações familiares como o tão conhecido abono de família. E depois temos no sistema fiscal dedução à coleta por descendentes. Ora, esta dedução à coleta por descendentes não vai beneficiar cerca de 48% dos agregados familiares que, por razões designadamente ou quase exclusivamente de muito poucos rendimentos, não estão sujeitos a pagamento de uma coleta IRS. É preferível retirar a despesa fiscal e considerá-la num âmbito mais global e, portanto, mais diferenciador e mais progressivo em termos sociais do lado da Segurança Social. Também sou... aliás, na Segurança Social há, entre outros aspectos, dois tipos de eventualidades. As eventualidades que têm como função substituir total ou parcialmente rendimentos perdidos. É o caso do desemprego, é o caso da doença, é o caso da velhice por reforma, é o caso da invalidez, das incapacidades. Não é este ponto que eu me refiro. Mas a Segurança Social tem outro grupo de eventualidades que não tem a ver com a perda de rendimentos, mas tem a ver com o aumento de encargos. É o caso, por exemplo, do abono de família, das despesas familiares, o caso das funções de deficiência, da questões de deficiência, de dependência, e é o caso da doença, não como perda de salário, mas como aumento da despesa. Ora, é neste segundo plano destas eventualidades que eu considero que deveria haver uma ligação entre a despesa fiscal do lado do IRS e o melhor tratamento disso, global e unificado, nos sistemas de segurança social. E acho que se podia avançar, não integralmente, mas em boa medida neste plano. Foi dito, e muito bem, que a questão da despesa fiscal é uma forma não só de pressionar, como de incentivar uma diferença entre previsão e produção de bens públicos. De algum modo, a despesa fiscal favorece a previsão pública, que não significa necessariamente produção pública. Na educação, ou seja, a garantia do direito financeiro sem ser através do Estado produzido. Na educação, na saúde e noutros planos, em particular nestes dois. É verdade, eu não vejo nisso nenhum aspecto negativo, enfim, como é óbvio, dada a minha posição doutrinária, pelo contrário, até acho isso adequado, mas tem que ser adequado com regras que não beneficiem uma em detrimento da outra. O último ponto, e que talvez seja uma surpresa, eu aqui referi dois aspectos, muito rapidamente. Um é, nos últimos anos, evoluiu-se, em meu entender bem, para que o sistema de pensões tivesse exatamente o mesmo tratamento fiscal dos salários. Como sabem, havia diferenças a favor das pensões e, portanto, nesse aspecto, parece-me adequado que assim seja. Eu sou favorável a que o seguro-desemprego, o subsídio de desemprego e o subsídio de doença paguem IRS. Não taxa social única, porque aí há o princípio da equivalência contributiva. Mas paguem IRS não para ter menos rendimento. Portanto, teria que ser majorado o valor bruto do subsídio de desemprego e do subsídio de doença e de maternidade, parentalidade, como se diz, para, primeiro, para evitar risco moral, mas isso é outra questão que não se coloca aqui. Em segundo lugar, porque isto devia também ser contabilizado na despesa fiscal. E mas não se vê, não é? É invisivelmente, digamos assim.
E, portanto, retira a tal ideia de transparência, que fala muito bem no seu texto, e da accountability. O último ponto, e agora sim, mas para terminar, eu fiz ontem umas contas, já tinha feito, mas atualizadas. O sistema de financiamento da Segurança Social, sobretudo baseado nos regimes contributivos na taxa social única, não vou agora discutir a questão se é de empresas de capital intensivo e mão de obra intensiva, não é essa parte aqui que falo, é apenas para dizer o seguinte: conjugando o IRS com a taxa social única, a própria taxa social única que financia sistemas de proteção social acaba, conjugadamente com o IRS, por ter uma lógica regressiva do ponto de vista fiscal. Eu vou exemplificar. Atualmente, qualquer rendimento de trabalho, dependente, ou até agora de pensões também, tem uma dedução específica de 4.104 euros. Mas depois diz o Código do IRS, e muito bem, que se as contribuições obrigatórias para sistemas de segurança social, normalmente TSU, ultrapassar por ano os 4.104 euros, considera-se também a parte excedente, na dedução, como dedução obrigatória. O que é que acontece, portanto? Acontece que, conciliando ao mesmo tempo IRS e taxa social única, acontece o seguinte: as pessoas de salários muito baixos que não pagam IRS têm uma taxa líquida de IRS, de desconto do IRS, de taxa social única de 11%. Pagam 11% e não podem abater nada ao IRS, porque nem sequer pagam IRS. Depois, por exemplo, na família de 1.000 euros, que já paga IRS, vai descontar os 11% no seu IRS. E acaba por ter uma taxa líquida de TSU, não de 11%, mas de 7,7%. Com 2.000 euros, será de 6,6%, porque, entretanto, a taxa marginal de IRS está a aumentar. A partir de 2.664 euros, mensais por 14 meses, que é aquele que dá os tais 4.104 euros de dedução específica automática, a partir desse valor, a taxa, porque junta o adicional relativamente a esses 4.104 euros, vai sendo decrescente. Ou seja, por exemplo, para uma taxa marginal de 48%, que é a máxima de IRS, e que aliás não é muito difícil atingir, porque a classe média é toda fiscalmente rica em Portugal, a taxa de IRS líquida, isto é, depois de abater no IRS, a taxa de IRS não, a taxa social única líquida, depois de descontar no IRS o esforço da TSU, é de 5,7%. Ou seja, a taxa social única, na prática, oscila entre 11% para as famílias mais pobres e com salários mais baixos e 5,7% a partir de determinado montante de rendimento. É um assunto que nunca foi devidamente tratado, mas temos aqui um caso de paradoxal regressividade fiscal, onde se exige que haja mais progressividade.